Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja convosco. Olá, eu sou Lucas Neto, servo do Senhor Jesus, separado para o Evangelho de Deus. Bem-vinda e bem-vindo a mais um culto racional, Palavra do Senhor. Um culto dedicado e consagrado ao nosso Deus. Culto em que nos apresentamos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Vamos então dar início ao nosso culto racional, Palavra do Senhor. Por gentileza, abra a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo de número 12, versículos 27 ao 33. João 12, 27 ao 33. Diz assim a palavra do Senhor. Agora meu coração está perturbado. E o que direi? Pai, salva-me desta hora. Não, eu vim exatamente para isto, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. A multidão que ali estava e a ouviu, disse que tinha trovejado. Outros disseram que o anjo lhe tinha falado. Jesus disse: esta voz veio por causa de vocês, e não por minha causa. Chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele disse isso para indicar o tipo de morte que haveria de sofrer. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ouvir a voz de Deus em oração. Vamos agora falar com Deus em oração. Ó eterno, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nós estamos na Tua presença novamente, por causa da Sua misericórdia, por causa da Tua bondade. Nos dá hoje, Senhor, uma palavra de consolo, de conforto, de crescimento espiritual. Nos concede, ó Deus, o privilégio de ouvir a Tua voz em nosso coração, para que aprendamos a ser imagem e semelhança de Jesus, o Filho de Deus. Nos concede, ó Deus, o privilégio de estarmos sempre na Tua presença, porque sem o Senhor nada podemos realizar. Fala conosco, Senhor, neste dia. Nos concede, ó Deus, a oportunidade de compreendermos a Tua essência e a Tua natureza. Nos dá a oportunidade de conhecermos a Tua vontade e não somente isso, mas praticar os Teus preceitos exarados na Bíblia Sagrada. Nos guarda, Senhor, nos protege, faz com que tenhamos desenvolvimento de saúde, de prosperidade, e estejamos sempre, Senhor, na paz do Senhor. Ó meu Deus, fala conosco neste dia, em nome de Jesus. Amém. Glória ao Senhor. O tema do nosso sermão de hoje tem como título Voz que clama no céu. Vou repetir, o tema do nosso sermão de hoje tem como título
voz que clama no céu. Jesus manifesta através de duas indagações para si mesmo uma profunda agonia em seu coração. Pois Jesus sabia que a sua crucificação para salvar a humanidade estava bem próxima. Jesus sabia que as dores, os sofrimentos físico e espiritual, a responsabilidade de assumir na cruz do Calvário os pecados da humanidade chegara naquele momento. Jesus desejou se livrar de sua missão sob o domínio de sua humanidade, porém, prevaleceu o domínio de sua divindade, quando diz para ele mesmo que ele veio para cumprir fielmente a missão de salvar a humanidade na cruz do Calvário, e assim seria realizada a vontade do Pai. Jesus, no versículo 27, diz: agora meu coração está perturbado. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isto, para esta hora. A missão de Jesus: ser crucificado, morto, sepultado, mas ao terceiro dia ressurgir, ressuscitar para a glória de Deus, nos concedendo então perdão dos pecados, a salvação da condenação eterna. Ou seja, a condenação eterna é o viver separado de Deus eternamente. Jesus veio para nos salvar desta condição. E não só isso, mas nos conceder vida eterna com Ele no céu. Seguir a vontade de Deus nem sempre é fácil. Preciso é, muitas vezes, passar por aflições, por angústias, por momentos difíceis, renunciar ao seu próprio eu. Mas é preciso confiar no propósito de Deus para a nossa vida. Manter-se fiel aos preceitos divinos. A obediência, ela agrada o coração de Deus. Jesus obedeceu ao Senhor de forma integral. E nos cabe também obedecer a Deus. Tudo de acordo com a vontade dele. Integralmente. João capítulo 1, versículo 29, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 29, diz: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, face a este momento difícil que estava a passar, ele entra em oração diante do Pai eterno, dizendo: Pai, glorifica o teu nome. Significando isto que por meio do sacrifício do Senhor Jesus na cruz, o nome do Pai seria glorificado, pois na cruz a verdadeira natureza de Deus seria revelada ao mundo, pela sua bondade, pela sua misericórdia, expressa na vontade divina de salvar a humanidade. A esta indagação de Jesus, uma voz real e clara ecoa do céu:
dizendo: eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. Que no sentido do passado, do presente e do futuro, a glória de Deus sempre será manifestada pelas boas obras do ministério de Jesus. No ensino, na prática da palavra, na pregação sobre o reino de Deus, nas curas e milagres. Culminando esta glorificação com a morte e ressurreição de Cristo, que garantiu então o perdão dos nossos pecados, o perdão dos pecados de todo o gênero humano, a salvação da condenação eterna, repetindo que é a separação eterna da presença de Deus, e a consumação da glorificação, isto é, um corpo glorioso em nós, dos que creem, para a vida eterna com o Senhor Jesus no céu. O versículo 28 diz: Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu, uma voz que clama no céu: eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 15, versículo 8, diz a palavra: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 6, versículo 20, diz: vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Ou seja, o nome do Pai foi glorificado no momento em que Jesus realizou a salvação da humanidade na cruz do Calvário. Muitos que ali estavam a ouvir a voz que clama do céu julgaram ser um trovão ou um anjo que falara. Neste contexto, nós podemos então depreender ainda que Deus venha falar diretamente com uma pessoa. A sua voz pode ser mal compreendida ou ignorada. Isto por causa da dureza do coração humano. Preciso é ouvir a voz que vem do céu, expressa na palavra do Senhor. Preciso é ouvir o chamado de Deus para a salvação e vida eterna. Vou repetir: preciso é ouvir a voz que vem do céu, expressa na palavra do Senhor. Preciso é ouvir o chamado de Deus para a salvação e vida eterna. Diz aqui o versículo 29 de João 12, 27 ao 33, o seguinte: a multidão que ali estava e a ouviu, disse que tinha trovejado. Outros disseram que um anjo lhe tinha falado. E aí está a condição de que muitas vezes a palavra de Deus é mal interpretada ou distorcida em sua mensagem. Preciso é ouvir a voz que clama no céu, para compreender
a vontade de Deus para a nossa vida. A principal lição aqui, neste texto, é que a revelação divina nem sempre é compreendida, mesmo quando Deus fala diretamente. As pessoas podem interpretar mal ou ignorar sua voz. Este padrão de uma interpretação distorcida ou mesmo ignorada aparece por toda a Escritura, onde pessoas testemunham milagres ou ouvem a verdade de Deus, mas não reconhecem o seu significado. Na carta aos Hebreus, no capítulo 3, versículos 7 ao 9, diz: assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião, durante o tempo de provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Então Jesus, na sequência, diz que a voz que vem do céu, a voz de Deus Pai, não veio para o benefício de Cristo, mas para o exclusivo benefício espiritual dos ouvintes que ali estavam. E não só para aqueles ouvintes, mas também para toda a humanidade, das gerações futuras, significando que Deus revelou pela sua própria voz a todos a verdade em seu Filho Jesus e a sua nobre missão de salvação, de vida eterna para todo o gênero humano. O versículo 30 diz assim: Jesus disse, esta voz veio por causa de vocês e não por minha causa. Ou seja, a voz que clama no céu, ela vem para o nosso benefício e não para o benefício de Jesus. Porque a voz que clamou no céu disse: eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. E esta mensagem para nós. Jesus, então, ele anuncia que a sua morte e ressurreição quebra o poder do pecado e da morte. Ou seja, a morte e ressurreição de Jesus quebrou o poder do pecado e da morte eterna, nos dando então a liberdade do domínio da ação de Satanás. Ou seja, nos livramos deste domínio satânico sobre nós. O príncipe das trevas, ele foi, com a morte de Cristo na cruz do Calvário, com a sua ressurreição, ele foi destronado deste mundo. O príncipe das trevas, Satanás, foi destronado deste mundo pelo sacrifício de Cristo na cruz. É o que diz o versículo de número 31. Chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Satanás não tem domínio sobre nós, não tem mais o domínio sobre nós.
porque nós fomos lavados e redimidos no sangue de Jesus. Jesus continua a falar concretamente que a sua morte e ressurreição vai atrair toda a humanidade para o arrependimento de seus pecados, para a salvação e para a vida eterna, demonstrando assim o poder da cruz do Calvário. No versículo 32 e 33 é exatamente isso que está registrado, quando diz: mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele disse isso para indicar o tipo de morte que haveria de sofrer. Preste atenção no que eu vou falar agora, porque estamos caminhando para o final do nosso culto racional, Palavra do Senhor. A Bíblia Sagrada registra que esta passagem do texto base do sermão, João capítulo 12, versículo 27 a 33, não foi a única vez que Deus falou diretamente do céu. Não só de forma individual para Jesus, mas de uma forma coletiva para Jesus e seus ouvintes. Pelo menos 2 outras vezes Deus Pai clamou do céu. Isto está registrado na Bíblia. A primeira vez no batismo de Jesus, nas águas. Quando Deus Pai disse, está escrito isso em Mateus capítulo 3, versículo 16 ao 17. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, os céus se abriram. E ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Vou repetir o que a voz do céu disse por ocasião do batismo de Jesus. Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. A segunda vez que Deus clamou no céu foi por ocasião da transfiguração de Jesus no monte, quando disse, Mateus capítulo 17, versículos 4 ao 5. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que disse: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Ouça-no. Aqui nós temos então uma revelação universal, que Jesus é o Filho amado de Deus, em quem o Pai se agrada e nos exorta a ouvi-lo sempre. Hoje, presta atenção no que eu vou falar para você agora. Hoje, o Pai Eterno levanta a sua voz por meio deste sermão a você, para te dizer: Jesus
é o Filho de Deus. E somente nele é que você pode ter o perdão de teus pecados. Somente em Jesus é que você pode ter a salvação. Somente em Jesus é quem você pode ter a vida eterna. Entrega a sua vida, a tua vida a Jesus. Porque somente em Jesus é que podemos ter o perdão dos nossos pecados, a salvação da condenação eterna e a vida eterna em Cristo. Isto é, viver eternamente com o Senhor no céu. Voz que clama no céu, clama agora por tua vida, para que você se torne, na sua essência e na sua natureza, um filho ou uma filha de Deus. Para que Deus possa falar: este é o meu filho ou a minha filha, amado ou amada, em quem me agrado. Voz que clama no céu, está clamando pela tua vida, pelo perdão dos teus pecados, pela salvação da condenação eterna, pela concessão de vida eterna para você. Você ouviu o que Jesus disse na palavra de Deus de hoje. Você compreendeu o que Jesus disse na palavra de hoje. Reflita sobre a palavra de Deus que você ouviu e que você compreendeu. Obedeça ao chamamento do Senhor. Entrega a tua vida a Jesus. Vou terminar este sermão como sempre tenho feito, lendo a passagem bíblica que está registrada no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 6, versículo 33. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos então para a oração final do nosso culto racional, Palavra do Senhor. Ó eterno Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, ouvimos a tua voz, que clamou do céu, a partir desta pregação, a partir deste sermão, a partir do teu Espírito Santo. Nos concede, Senhor, a capacidade de discernir a mensagem ecoada por esta voz. Passamos por muitos problemas, ó Deus, muitas aflições, muitas angústias, mas queremos, de verdade, que o teu nome seja glorificado em nós, no sentido de sermos verdadeiros cristãos, para que tenhamos a essência e a natureza de Cristo em nós. Como diz a palavra, o perfume de Cristo em nós.
Por isso precisamos do Teu Espírito Santo. A Tua voz, Senhor, clama no céu pela nossa salvação, pela oportunidade de termos a vida eterna. E ouvimos neste sermão que a Tua voz clama no céu pela salvação e vida eterna daquele e daquela pessoa que o ouviu e participou deste culto racional, palavra do Senhor. Eu te suplico, vá ao encontro desta pessoa e fala mais uma vez com ela, para que ela seja convencida do pecado, da justiça e do juízo, para que, quando Teu Espírito Santo iluminar, como fez durante este sermão, esta pessoa compreenda que sem Jesus não há vida, que sem Jesus não há como viver jornada feliz. Abençoa, Senhor, a todos nós. Nos concede cada vez mais o desejo de ser igual a Ti, para que venhamos a realizar a Tua vontade, o de ser imagem e semelhança de Deus em tudo. É no nome de Jesus que nós oramos com fé. Amém. O nosso muito obrigado pela sua participação neste culto racional, Palavra do Senhor. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória sempre é de Deus. Até ao nosso próximo culto racional, Palavra do Senhor. Isto, se Deus permitir.